Existem vários fatores para a ruptura de fresa. E agora, nesta parte, nós veremos alguns fatores que levam à ruptura da ferramenta e como evitá-lo. A primeira coisa que devemos levar em conta é a escolha da fresa correta para cada tipo de material, evitando desta forma rupturas desnecessárias. Assim como você também deve levar em consideração a configuração da usinagem, ou seja, a forma que você planeja e executa a usinagem do seu projeto. Dentro desta configuração, você vai ter que colocar a velocidade de avanço correta, velocidade de penetração também correta, assim como o tanto que você vai penetrar no material. Explico. Em uma madeira que é um material mais mole, você vai poder penetrar mais, 1, 2 milímetros, e a sua fresa não vai sofrer ruptura. Já em metais duros, como por exemplo aço, ouro ou prata, a velocidade, além de ser menor de avanço, também vai ter que ter uma menor velocidade de penetração, porque o material é mais resistente, e você também vai ter que penetrar apenas alguns décimos neste material para evitar a ruptura da fresa. Para evitar esse tipo de ruptura, você pode consultar amigos mais experientes, ou senão a gente também vai disponibilizar uma tabela com algumas configurações já existentes para ouro e prata e latão. Outra causa de ruptura também é a falta de alinhamento e balanceamento da fresa em relação à aliança, ou seja, existem partes mais baixas e mais altas quando você gira a aliança. Isto faz com que a usinagem que você tinha programado, por exemplo, para comer apenas 1/10 do material para evitar a ruptura, coma 2 ou 3 décimos por questão desse desalinhamento, fazendo também que ocorra a ruptura da fresa. Para evitar isto, existem duas formas de solucionar este problema. Ou bem você faz uma passagem antes de colocar a aliança dentro do quarto eixo utilizando um torno, se você tiver o equipamento. Se não, existe uma forma melhor ainda de se fazer este processo, que seria fazendo uma passagem a partir do ponto mais alto da aliança, fazer uma passagem para igualar ela em 360 graus, deixando a superfície totalmente plana em relação à fresa. Dessa forma você evita a ruptura da mesma. Outro fator de ruptura de fresa é o entupimento da fresa por excesso de temperatura. O material, ao entrar em atrito com a fresa, ele vai soldar nas ranhuras, impedindo que esta corte e a consequente ruptura da mesma. Para evitar este tipo de ruptura, podemos utilizar lubrificantes especiais para a usinagem, ou até mesmo mecanismos onde consigamos colocar uma quantidade de água que refrigere a peça e a fresa ao mesmo tempo. Outro fator importante é a velocidade de corte do spindle, que varia também de acordo com o material. Quanto maior a velocidade, maior o atrito gerado e mais chances você tem, se não tiver um sistema de refrigeração, de entupimento da sua fresa e ruptura da mesma. Essa estrutura de refrigeração também é muito interessante. O pessoal chama de aquário, onde você tem um acrílico, uma base onde você consegue colocar a sua peça para usinar, né? Você tem essa mangueirinha que é um dreno para tirar o excesso de água. Depois você enche essa estrutura de água, a fresa fica submersa e o resíduo do material, melhor ainda, ele é desperdício zero, porque todo o material vai ficar no fundo, né, desse aquário. Então é um excelente método de refrigeração e evita muito a ruptura das fresas. Altamente recomendado. A fresa também sofre ruptura se a pinça que vai no motor spindle estiver desgastada ou desalinhada, fazendo com que a fresa não gire mais uniformemente e na ponta ela apresente um fenômeno que faz com que essa fresa já não fique uniforme. Normalmente, este efeito é quase imperceptível e você deve utilizar, por exemplo, um relógio comparador para medi-lo.
E claro, desta forma, se você detectar que há algum erro e que realmente a fresa não gira mais sobre o seu próprio centro, você deve substituir a pinça que foi já danificada. O deslocamento do material a ser usinado durante a fresagem também pode levar à ruptura da fresa, como vemos neste exemplo. Os meios adequados para fixação e fixar de forma correta o seu material evitará este tipo de danos à sua ferramenta. Você pode utilizar morsas de precisão ou fitas dupla face para fixar seu material. Porém, se utilizar fita dupla face, lembre que o metal esquenta e acaba fazendo com que a cola adesiva se solte. É difícil encontrar no mercado marcas de fitas dupla face que atendam à sua necessidade. A Tesa é uma das marcas que eu recomendo e que funciona muito bem para usinar metais. Depois de ser utilizada diversas vezes, a fresa perde o fio de corte, e isto faz com que ela se rompa facilmente durante o processo de usinagem. Para evitar esse tipo de ruptura, devemos comprar fresas especiais para metal, e sempre devemos ficar atento ao fio do corte da ferramenta.